Começando então a entrevista coletiva aqui com o Luizinho Vieira. Luizinho, derrota aqui, primeira na Série C, de virada. Em mais uma atuação, infelizmente o Caxias não conseguiu fazer aquele grande jogo, né? Queria que tu avaliasse. Boa noite. Boa noite. Tecnicamente o jogo foi abaixo, né? É um jogo muito truncado. Confiança vinha de uma derrota, né? 3-0. A gente montou uma estratégia de descer poucas linhas para poder bloquear e ter o controle do jogo, ceder um pouco mais da posse para o adversário, mas se manter procurando controlar o jogo, principalmente no meio campo. A gente conseguiu bloquear bem até a história dos gols, né, da forma que se colocou, né? O primeiro gol a gente sofreu no bate-rebate, no bola parada, no escanteio, e o segundo gol na felicidade de uma falta e desvio, né? Como eu falei, tecnicamente abaixo do jogo. Agora é se reconstruir, uma semana importante, né, de um jogo em casa, né? Um adversário difícil também. Enfim, a competição é muito equilibrada e difícil, né? Então a gente lamenta hoje os pontos que a gente perdeu. Pois é, ainda falando, né, sobre a escalação, hoje tu optou, né, pelo retorno ali do Pedro Cuiabá, mais um atacante de lado, também as trocas, né, durante o segundo tempo. O que tu tentou ali com a entrada ali? Foram vários atacantes, né, que entraram. Tens trabalhado também essa questão de talvez recuar um jogador mais ofensivo para fazer ali o meio campo? Como é que tu tem treinado, trabalhado essas questões de alternativas para o segundo tempo? Depende da história do jogo, né? Hoje a gente se iniciou no bloco baixo com um 4-3-3 para poder transitar, para poder ter velocidade pelos lados, principalmente utilizar. Se você der essas linhas, você tem um pouco mais de campo para poder trabalhar, né? E foi assim que a gente fez o nosso gol, né? Dentro de toda a estratégia que a gente se programou em cima do jogo do Botafogo contra o Confiança também, que o Botafogo fez 3 gols assim em contra-ataque, mas principalmente depois que tomou o seu primeiro gol e se expôs um pouco mais, né? E a gente sabia que o Botafogo, que o Confiança viria para cima, como fez, e não teve tantas oportunidades assim como foi o primeiro jogo, né? As trocas do segundo tempo, elas foram em cima da leitura do jogo. Mudança da plataforma de um 3-3 para um 4-1-4-1. Enfim, tentei de todas as maneiras deixar um time mais leve na frente, para a gente poder fazer trocas, tanto o Iago como o Peterson, o Gabriel e o Richard, e o Helder um pouco mais à frente, ter velocidade, de ter essa mecânica, mas a gente não conseguiu alcançar o segundo gol, né? Como eu falei, as tentativas foram feitas dentro da característica do grupo que eu tenho e, como eu falei, lamentar um resultado ruim, né, depois da estreia com vitória. Pois é, chegou um momento ali, né, que até a gente observou, né, o Caxias, o Thomas Bastos saiu, não tinha um outro meio, né, o Nicolas ficou, o Ian também não viajou, até muita gente pergunta, né, em relação ao Nicolas, é questão técnica mesmo, porque ele, de um jogador importante no Gauchão, não tem sido mais utilizado na Série C? É porque a régua subiu também, né? Então, indiferente do time que vai iniciar, de se programar para as trocas, né? A gente precisa melhorar o desempenho, né? Ser mais competitivo, brigar um pouco mais dentro dos momentos importantes do jogo, né? A gente alternou muito ainda hoje e a régua vai subindo dentro do que a gente se programou para poder iniciar o jogo como estratégia, né? E criar algumas alternativas. Foi feito e infelizmente a gente não venceu. Pois é, para fechar, em relação a até essa questão, né, do desempenho, qual a maior dificuldade, assim, porque o Caxias não consegue apresentar aquele grande desempenho, né, aquele grande jogo? Acho que isso já vem desde o Campeonato Gaúcho. Claro que lá tu teve dificuldade em relação a lesões, mas o que está faltando, Luizinho? Tem que muita gente conhece, né, os teus times que sempre foram muito ofensivos, porque até o momento não tem conseguido aqui no Caxias? Faz parte do processo de evolução.
gente teve várias dificuldades no início, é a reconstrução, né, de várias peças que chegaram, né, e a responsabilidade é total minha, né, de poder fazer o time ser mais competitivo, de produzir um futebol melhor, né, que dê inspirações para todos olharem, né, e ver um Caxias um pouco melhor. Né? Então, como eu falei, a responsabilidade é total minha, eu que tenho que fazer o time jogar mais. Né? A gente está trabalhando muito para poder achar o famoso clique, né? O time jogar por música, né? Faz parte do processo. Né? Então, quando a gente perde, tem que baixar a cabeça, trabalhar para poder ao longo da semana, né, fazer uma semana boa de treino, né? e desenhar uma equipe que possa ser muito mais competitiva, como eu falei, né? Ser mais aguerrida, ser mais ofensiva, se defender melhor já no jogo contra o Guarani. Tá certo. Luizinho Vieira, técnico do Caxias